Queridos, eu quero hoje ser muito rápido. E ontem nós tivemos um tempinho aqui, eu não quero ser pesado. Então eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 31. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos dizer assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Parte B, versículo 33, vai nos dizer assim: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Glória a Deus. Amém. Querido, curva a sua fonte, vamos falar com Deus. Peço para que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, sim, Deus, nessa noite, Pai. Te bendizemos, sim, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, pelas nossas vidas nesse dia de hoje. Pai, sobretudo, Deus, que o Senhor, Pai, criou para que hoje nós pudéssemos contemplar e viver nesse dia maravilhoso, Senhor. Pai, e nessa noite, Deus, não será diferente, Pai, será maravilhosa, Deus. Pai, sabemos, Deus amado, que o Senhor preparou esse ambiente com os mínimos detalhes, Senhor, de Paizinho amado, para que a gente pudesse, Senhor, nos mínimos detalhes, Deus, a gente pudesse, Deus, ter um entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar, o que está em oculto, Deus, aos nossos corações. Mas com certeza, Pai, sairemos daqui, Deus, com coisas grandes, Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações. E o Teu Espírito Santo, Senhor, sim, nos guiará, Deus, para tudo aquilo, Senhor, Pai, que está preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Amém. Querido, como eu falei para você que quero ser bem breve, vou falar meio rápido, mas com certeza, querido, nós vamos entender. A parábola, querido, ou seja, palavra que nós vamos discorrer nessa noite, é em nível de crescimento, é em nível, querido, de discipulado. Ou seja, o mesmo nível, querido, que nós vamos introduzir essa palavra nessa noite é o mesmo nível que Jesus estava introduzindo nessa ocasião. Mateus capítulo 13, no versículo 1, vai começar dizendo que Jesus sai da sua casa e ele vai para a beira do mar. E sentado à beira do mar, querido, começa então a chegar uma multidão de pessoas.
mas era muita multidão de pessoas ao seu redor, aos seus pés. Para quê? Para ouvir Jesus, ouvir as suas palavras, ouvir aquilo que Jesus tinha como sabedoria. E a palavra vai dizer que então Jesus, ele se sai da terra, ele sobe num barco e se assenta e começa então a pregar, querido, por parábolas. Foram algumas parábolas, não são apenas essas duas, mas foram algumas parábolas para aquela multidão por inteiro que estava ali. Mas nessa noite, querido, nós vamos introduzir, sim, nesse culto, querido, essa palavra do Senhor, a qual Ele colocou nos nossos corações, querido, forte crescimento. Amém? Glória a Deus. Primeira parábola, querido, Jesus vai introduzir o grão de mostarda, ou a semente de mostarda. Ou seja, a semente de mostarda é a menor semente que existe na face da terra. Mas ele está falando que certo homem pegou essa semente e plantou ela em sua terra. E a palavra vai dizer que essa semente então cresceu de uma tal maneira que gerou uma árvore, uma das maiores árvores, queridos, na sua terra, ao ponto de que, quando caiu a visão, queridos, dos pássaros, os pássaros retomaram seus galhos para se tornar ninho. Essa é a parte A do texto. E a parte B? A parte B, Jesus vai introduzir outra parábola dizendo: certa vez, uma mulher pega uma medida de fermento e ela introduz em 3 quantias de farinha e começa então a trabalhar nessa farinha a chegar ao ponto que a massa seja levedada. Glória a Deus. Eu quero trazer uma introdução da minha parte nessa noite, querido, para que a gente possa entender mais o texto. Quem aqui gosta de cozinhar? Amém? Glória a Deus. Eu gosto, querido. Mas tem coisas que misericórdia do Senhor. Sabe, por incrível que pareça, querido, Deus colocou essa palavra no meu coração, mas não foi nada a ver com aquilo que esses dias eu fiz. Deus colocou no meu coração essa palavra nesses dias, mas eu comecei a olhar a palavra e vou dizer, mas eu já vivi isso. Sabe, eu inventei, querido, de querer fazer um pão. Inventei. Só pela misericórdia do Senhor, querido. Sabe, e sovava aquele pão e nada. E não cresceu. Não cresceu, ficou abatumado. Ficou horrível. Horrível. Sabe, aquilo ficou, não dava para comer. Sabe, agora, fora da brincadeira, voltando para a palavra do Senhor, o que Deus, querido, quer nos introduzir com isso? O que tem a ver colocar, Jesus ter trazido, querido, a parábola do fermento e da farinha, que significava então o reino dos céus? Para que nós podemos entender, querido, o que Deus tem na nossa vida, nós precisamos entender essa parábola. Jesus traduz, querido, algo tão insignificante, querido, que é simplesmente fazer um pão. Embora que para mim, querido, seja fora da real, mas para muitas pessoas, querido, fazer um pão é normal, é fácil, tem muitas pessoas que fazem até de olho fechado. E Jesus traz isso tão significante, querido, para algo tão grande, que é o reino dele, o reino de Deus, o reino do Pai. E ele quer ensinar, querido, aquelas pessoas, em forma de ensinamento, ao mesmo que nós vamos discorrer nessa noite. E o Espírito Santo vai nos ensinar. Como você faz um pão? Querido, você pega todos os ingredientes: a farinha, o sal, a água, o açúcar e o fermento. Nesse texto não vai, querido, mostrar nem sal, nem açúcar. O açúcar até vai, mas nem o sal e nem água. Por quê? Porque Jesus quis ensinar
a lei do fermento no reino de Deus. Você pega tudo aquilo, querido, e você começa então um processo. Amém? Diga assim comigo, um processo. O tema da mensagem nessa noite é: não paralise o processo de Deus na sua vida. Glória a Deus. E é verdade, querido. Para fazer um pão não é apenas, querido, os ingredientes. Você precisa ter um processo. O processo é esse. Você precisa sovar a massa, querido, com vontade, ao ponto de você dizer: agora tá bom. Então você deixa ela descansar no tempo necessário, que necessita, para então levar ao fogo. Se você não deixar ela descansar, ou se você não sovar direito, o que acontece? Não vai crescer. Não vai. Não vai, querido. E é nisso que Deus quer falar para nós nessa noite. Amém? Por que Jesus, querido, estava introduzindo essas duas parábolas? Na verdade foram mais parábolas, mas eu quero falar de duas. Para aquela multidão. O que tem a ver? Sabe o que tem a ver? Jesus estava falando, querido, na parte A, onde ele estava falando, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das suas plantas. Jesus, querido, estava analisando a forma que os saduceus, queridos, e os fariseus naquela época, querido, andavam nos seus processos, no jeito que tratavam, no jeito, querido, que conduzia a sua forma de fé na religião, no processo da vida. A parte A da parábola, quando ele fala que a fé era que igual um grão de mostarda, ou seja, que a semente igual um grão de mostarda plantada, mas gera uma grande árvore. Jesus estava explicando, querido, em oculto. Escute o que eu quero dizer para você. Que os fariseus naquela época e os saduceus, querido, eles queriam chegar a um ponto, um nível, que eles estavam, querido, salvos. Verdadeiramente, a sua forma de caminhar, o seu jeito, os seus objetivos, que eles faziam, estavam certos. Não necessitavam mais nada, estavam segundo a lei, estavam corretamente ao ponto de que apontar o dedo para as outras pessoas e dizer que você está em pecado, você está nesse ponto, ei, você precisa mudar nesse ponto. Só que eles só apontavam o dedo para julgar, mas não apontavam o dedo, querido, para ajudar ou para dizer: existe um Deus que pode mudar a realidade da sua história. Não, eles fecharam uma panela, uma panorâmica, querido, na volta da sua vida, que era apenas eles, que já tinham contemplado na sua vida a salvação. Eu notei algo que vai dizer assim, deixa eu ensinar você. Nessa parábola, Jesus vai ensinar, vai se referir o comportamento dos saduceus e dos fariseus. Jesus estava falando a ilusão dos seus comportamentos. Ou seja, os fariseus e os saduceus confiaram muito em aparências. Para eles, tanto maior que aparenta, melhor é. Pensavam maior conhecimento das leis e da história judaica, então maior os seus valores. Aquele que tivesse mais conhecimento nas leis e nas leis judaicas, querido, e andasse segundo as leis, que era o que tinha de maior valor. Tanto mais correções eles poderiam derramar aos outros,
aí mais aparências da sua própria retidão fosse assim assumida. E tanto mais ao público o seu senso de devoção, mais perto parecia o seu andar, perto e diante de Deus. Você está me entendendo? Quanto mais eles chegavam diante, querido, eles não, vou resumir, eles não tinham como foco, entra no seu quarto e lá em secreto eu estarei e contigo falarei. O foco deles era, eu vou por meio da praça, por meio da multidão, e lá, nós, no nosso grupo, vamos orar. Porque aí então as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, aqueles homens são retos nas leis do Senhor. Aqueles homens estão mais perto de Deus o possível. Era isso que eles faziam. E continuo. Quanto mais brancas suas vestes, maior requeria mostrar a sua santidade. Quiseram aparentar. Maior o número de vitórias nos debates, melhor esperavam evidenciar. Ou seja, toda vez que se reuniam, querido, para falar das leis, para falar das palavras que já estavam digitadas, sim, se alguém, alguma pessoa, querido, ou alguma vitória que acontecia, querido, aquilo era um ponto para eles. Eu quero separar isso, compartilhar desse versículo. Jesus estava analisando, querido, um certo grupo, que era dos fariseus e dos saduceus, que ele olhava e analisava. Esses representam como um grão de mostarda, ou seja, no interior, que é onde seriam as raízes, não tem nada. Intimidade para com o Pai, intimidade para com Deus, confiança em Deus, ele não tem nada. Mas mesmo assim, representa ao ponto que seja gigantesca. Lembra? Assim, um grão de mostarda, ele é enterrado, mas a árvore é pequena, mas a árvore é numerosa. Numerosa ao ponto, grande, extraordinária. Jesus estava pregando por palavra, querido. E essas pessoas fazem, querido, como se fosse o reino dos céus, aquilo ali, um baita movimento. Deixa eu perguntar para você, você já viu histórias assim? Você já viu, querido, história, movimentos assim? Queimando ao ponto, meu Deus. Glória a Deus, Deus está descendo o fogo dos céus. Mas deixa eu perguntar para você, querido. Será se aquelas pessoas que estão descendo fogo dos céus, querido, no momento oculto da sua vida, tem intimidade para com Deus ao ponto de ser todos os dias assim? Falei para você que nessa noite seria com forma de ensinamento. Sabe por quê? Porque Jesus, depois de ter falado essas parábolas, querido, em outro livro da Bíblia, vai dizer que os discípulos perguntaram para ele: por que tu fala por parábolas? Por que tu não diz isso? Então Jesus, no diálogo com os seus discípulos, vai dizer: filhos, vocês não podem se alimentar do fermento dos fariseus, dos saduceus. Ou seja, não vive por aparência. Porque todo aquele que vive por aparência não necessita de Deus. Porque se vangloria a sua própria vida, sua imagem. Ou seja, diz que está tudo bem, que já conheceu, já conquistou tudo, ao ponto de não necessitar, querido, do Salvador, Jesus. Era isso que estava acontecendo. Toda vez que Jesus pregava uma palavra, querido, eles enfureciam. E ainda mais quando Jesus, querido,
falou que ele era o Filho de Deus, que estava por vir, estava escrito na palavra, então enlouqueceram. Por quê? Porque estava chamando a atenção da multidão, querido, ia transformar a multidão. Jesus estava dizendo aí, vocês acreditam nas leis, mas existe, agora eu vim para uma nova fase na vida. Aonde que não é, você não precisa mais estar fixo, retinho. Porque a retidão não significa, querido, que nós vamos alcançar, escute. Não significa que você vai alcançar, querido, a salvação. Apenas a retidão, querido, se você não tiver, querido, intimidade ao ponto com Deus e sentir as experiências de Deus, não existe salvação. A parte B é o que nos interessa, ao ponto, querido, de Deus encher nosso coração nessa noite, que vai nos dizer assim. Ela vai falar sobre o fermento obtido na massa, e sendo assim incluído na massa. Então ele começa, querido, num processo de quê? Evolução. Não sei, querido, se você tem a noção disso, de como o fermento, querido, ele faz evoluir a massa. Mas eu fui pesquisar hoje. Como assim? Qual é a forma que ele... Como é que pode, querido, algo tão pequeno, querido, ser incluído numa quantia de farinha, ele fazer aquilo crescer de uma maneira extraordinária? Como pode? E sabe o que eu aprendi? Que o fermento, querido, quando ele é misturado na massa e você sova ele e deixa ele um tempo ali, então o fermento, os grãozinhos do fermento começam então, querido, a comer as partículas de açúcar da farinha. E quando ele começa a se alimentar dessas partículas, querido, do açúcar da farinha, ele começa a criar um gás dentro dele ao ponto de inchar. Por isso que você vê, querido, a massa fazer isso aqui. Ele começa, querido, a eliminar as partículas de açúcar da farinha. E assim, então, liberando um gás para fazer, assim, gerar um crescimento. Esse fermento que Jesus está se referindo aqui, refere a sua palavra. Sabe o que Jesus estava falando? Assim como é incluído, querido, o fermento. No meio de uma farinha você não enxerga. Mas ele começa então a trabalhar, querido, no invisível. Ele vai dizer no invisível, incluído, querido, ele começa a trabalhar. Começa então a desenvolver. Ele vai falar que existe, querido, um fermento dos fariseus e dos saduceus. Um fermento, querido, que foi ultrapassado. Ele vai falar sobre as leis. E esse fermento, ele não traz o crescimento, mas ele já se desenvolve em uma aparência externa, que parece ter crescimento, mas não tem. Ela fica numa evolução externa, no mesmo nível. Mas ele vai falar de um fermento que é incluído, querido, numa farinha, e ele age de uma forma invisível na massa. E tendo tempo de processo, querido, nessa massa, então começa a gerar um crescimento. Amém? Eu notei algo aqui que diz assim: quando eu e você entender que o poder do processo está no invisível, e o que, por uma vez, você deixa ser tratado em nosso coração, chegará um tempo que o que você receber se tornará grande na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu resumir, querido, para nós chegar ao fim.
estava fazendo essa palavra, querido, e comecei a refletir sobre isso. Quando eu e você aceitamos Jesus e dissemos sim a Jesus, Jesus e a sua palavra vai dizer que então, querido, foi liberado, querido, um Espírito Santo de Deus. Você já viu ele? Claro que não. Mas esse Espírito Santo, querido, entra no nosso coração e pela palavra que nós ouvimos, cai aqui dentro. E se assim nós deixarmos, querido, ser tratado por essa mesma, sabe o que acontece? Ele vai começar, querido, a corroer as partículas de tudo aquilo que impede a massa de crescer e vai criando, tornando aquilo, querido, uma evolução para um crescimento, ao ponto, querido, que se torna visível. Você entendeu? Sabe, eu comecei a refletir sobre isso. Eu estava escutando, querido, uma palavra de um pregador e me deparei muito com ela. Que ele estava, por certa vez, ele disse assim: lembra, amor, que quando começamos, podia chover, podia cair raio, se eu tinha determinado algo com Deus, mesmo assim eu fazia. Você lembra de todas as vezes que com chuva, mesmo assim, eu saía, pegava minha bicicletinha, ia para o monte, ia orar. E quando eu chegava em casa, eu me deitava no chão da sala e começava a refletir: Deus, se não é você na minha vida, quem eu serei? Eu comecei a refletir sobre a minha vida, sabe por quê, querido? Logo no tempo que eu comecei a conhecer Jesus, que eu me apaixonei por Deus, eu me encerrava dentro de uma peça, querido, com a Bíblia, e eu me esquecia do mundo. Me esquecia. Passava o dia inteiro, querido, um calorão de 50 graus, eu não estava nem aí. Estava ali, fixado. E eu fui deixando, querido, o processo de Deus desenvolver na minha vida, ao ponto de Deus estar aqui. E eu entendo que, querido, se eu sair daqui, desse processo, e eu paralisar ele na minha vida, sabe o que vai acontecer? Não vou crescer. Vou chegar a um ponto, querido, que não dá nem para olhar o desenvolvimento de Deus na minha vida. E assim somos todos nós. Deixa eu perguntar algo a você. Quantas coisas você fazia para Deus, querido? Ao ponto de, querido, não colocar valores nessas coisas, mas simplesmente porque lá você sentia a presença de Deus, querido, real, no seu interior. Sabe por que eu estou falando isso a você, querido? Porque desde ontem, que nós estávamos sentados aqui, o pastor estava ministrando, eu estava lá no fundo, querido, e Deus colocou uma palavra no meu coração, que Ele disse assim: olha, filho, toda vez que eu falava aqui, a nuvem parava, eles paravam. Mas toda vez que eu falava, a nuvem movimento. E o povo então saía daquele lugar e movimentava a direção à nuvem. Toda vez que a nuvem se movimentava, eles começavam a experimentar coisas novas. Por certa vez experimentaram, querido, a água sair da pedra. Outra vez a nuvem sai. Por outra vez eles experimentam cair o maná dos céus. Outra vez a nuvem sai. Certa vez, querido, chega ao ponto, querido, de a nuvem parar diante, querido, de um mar, e vai dizer para eles aí: marchem. Começaram a contemplar coisas, querido, que estavam ocultas em Deus, mas estavam aqui nos seus corações. Querido, que ao ponto de deixar, querido, o processo conduzir, querido, na sua vida e não paralisar, eles cresceram. Aqueles que foram, os que não foram, ficaram no deserto. Eu preguei essa palavra há muitos tempos atrás, que eu disse assim: cara, muitos morreram no deserto, mas nem todos.
Nem todos. Deixa eu dizer algo para você. Se coloque de pé. Existe um processo de Deus, querido, nesse tempo. Eu gostaria que você entendesse isso, querido. Existe um processo de Deus nesses dias. Para esse ministério, para a sua vida em particular, não é questão de placa, mas sua vida em particular. Sabe, Deus, querido, quer trabalhar no seu coração. Mas escute, o ministério de Deus, ele não é, querido, aquele fogo que você enxerga, que sempre está naquele fogo. Querido, você precisa se cuidar naquilo que você vê. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, cuide do seu coração, mas ande comigo, não paralise. Porque Jesus sabia, querido, se os discípulos deixassem, então se deixassem enganados por aquilo que eles tinham como verdade, querido, eles iam paralisar, querido, o processo na vida deles, e nunca ia chegar, querido, a um templo, querido, de profetas, de homens, querido, que trouxeram a revolução do mundo. Eu sei que você já experimentou algumas experiências em Deus, até aqui. Mas o que Deus, querido, colocou no meu coração é: nós não podemos viver por aparências, querido. O reino de Deus, ele é invisível, ele começa dentro de nós, dentro do seu coração. Se nós começarmos, querido, a olhar: ei, será que o irmão está tocando bem? Será que ele está cantando bem? Será que essa igreja está conforme Deus quer mesmo, verdadeiramente? Com certeza, escute o que eu quero dizer para você: nunca vamos raizar no chão, nunca vamos raizar em Deus. Agora, querido, se nós nos permitir, querido, de deixar Deus transformar a realidade na nossa vida e conduzir ao caminho, ao ponto, querido, escute, o agir invisível de Deus começa então a se inchar, transformar a realidade na nossa história. Sabe o que Deus estava falando? O fermento, quando começa a corroer, querido, tudo aquilo que não presta, quando nós deixamos, liberamos, ele começa a transformar a nossa vida. E é assim o Espírito Santo. O que tem, querido, na sua vida que nós precisamos deixar? E que a gente não possa fazer que paralise o processo de Deus na nossa vida. Jesus jamais deixou, queridos, os discípulos paralisar. Você sabia disso? Eles faziam coisa errada? Com certeza. Com certeza. Com certeza, querido, mas Jesus estava naquele processo. Sabe qual é o processo quando você começa a sovar um pão? Não, ainda não está pronto. E, querido, você sova com mais vontade, você sova, querido, ao ponto de dizer você: agora eu vou deixar ele só para olhar. Jesus estava assim com os seus discípulos. Quando eles entraram para o fogo, escute, eu quero dizer para você, foi depois da cruz, depois que Jesus ainda já havia ressuscitado, querido. Até então não estava pronto. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, querido, requerer mais de Deus. Nós precisamos requerer mais do Espírito Santo. Nós precisamos liberar palavras, querido. Como eu faço? O pastor libera palavra e diz assim: Espírito Santo, eu quero mais. Eu quero entrar nesse processo, nesse desenvolvimento. Nem sempre, querido, o processo, querido, é mil maravilhas, querido. Ao longo do caminho do processo será doloroso, sabe por quê? Porque Deus começa a separar de nós aquilo que não presta, aquilo que nos afasta dele, querido. Mas com certeza chegará lá no fim, você vai olhar para trás e vai ser, valeu a pena. Valeu a pena Deus te servir, valeu a pena dizer sim naqueles dias, valeu a pena eu ir naquele lugar mesmo sem vontade, mas valeu a pena, Senhor.
Valeu a pena aqueles dias que eu estava para baixo e mal podia te adorar. Valeu a pena aqueles dias que eu não tinha ânimo no pai de adoração, mas mesmo assim eu fiz um esforço e te adorei. Sabe por quê? Porque Deus é digno, querido, das suas palavras. Eu quero terminar essa mensagem nessa noite e dizendo, querido, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Jesus vai dizer para uma igreja, querido, linda e maravilhosa. Só que ao ponto, essa igreja estava no plano A da palavra que nós lemos hoje. Era linda e maravilhosa, mas chegou a um ponto que eles fecharam a porta para adorar simplesmente eles. Estavam ricos, mas as outras pessoas esqueceram. Jesus faz um resumo, ele diz assim: olha, estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. E continua o texto, queridos, os textos de Apocalipse, ele termina em resumo dizendo: volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a fazer as coisas que nós paralisamos, e tudo aquilo, querido, que foi perdido por um tempo. Ontem eu ouvi o pastor Antônio dizer: ei, eu fui todos os dias, eu subi ao monte, querido, eu fiz isso, querido. E hoje, nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer, querido. O que você precisa começar hoje, agora, querido? Parece loucura, escute o que eu quero dizer para você: pastor, isso é loucura, isso é... Não é. Loucura, querido, é dizer que está tudo bem, não está. Loucura é dizer, querido, apenas para chegar aqui, querido, ouvir uma palavra, querido, mas mesmo assim não sentir forte no meu coração o Espírito Santo tocar. Isso é loucura. Isso não dá, querido. Nós precisamos sentir, querido, o Espírito Santo no nosso coração começando a trabalhar, germinando. Tenha certeza de uma coisa, querido. Tenha convicção de uma coisa. Se Deus confiou esse lugar, esse ministério, querido, nas minhas mãos e da pastora, com certeza eu vou instigar você ao máximo, querido, para que você cresça em Deus. Agora o processo está em você e nas suas mãos, em liberar, em deixar Deus fazer o crescimento na sua vida, na sua história. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra